Fala doutor, fala doutora, boa tarde. Aqui quem fala é o Bruno do Prevcast, o podcast onde o mundo veterinário se encontra. E estamos aqui hoje num papo muito bacana que vai agregar muito conhecimento e muitas soluções para você dentro dos seus atendimentos. Estamos aqui com a doutora Tainá Ortiz. Muito prazer, doutora. Seja bem-vinda ao nosso podcast, lançado aqui na feira Animal Health edição 2023. A feira tá bombando de novidade, bombando de palestra. Bruno, não comprei o meu ingresso. Corre lá no site da Prevtech, na nossa página principal. Tem um banner enorme com 50% de desconto. Compra já o seu convite e vem para a melhor feira do segmento veterinário do Brasil. Andressa? Boa tarde, pessoal. Vamos lá, fala com a doutora, fala pra gente um pouco do teu trabalho, apresenta pra nós o que você faz no teu dia a dia. Bom, meu trabalho é com nutrição e nutrologia. Eu trabalho nessa área já faz 6 anos e tenho amor por todo esse trabalho que eu desenvolvi durante esses anos. A gente sabe que a nutrição ela mudou muito. Antigamente a gente tinha o costume de fazer alimentos, resto de comida, né, para os animais assim que a gente mantinha no quintal. Depois os animais foram entrando dentro de casa, ficando mais próximos, e aí a gente teve realmente uma alimentação mais balanceada através de ração. E mais recentemente, né, ficou em alta, acho que quase todo mundo aqui sabe desse termo, que é alimentação natural. E eu entrei nessa área justamente para poder atender essa demanda de animais numa área que eu gosto, que eu entendo e que eu conheço. Então a gente começou esse trabalho, as pessoas que começaram há 6 anos, 6, 7, 10 anos no trabalho de nutrição, sentiram essa demanda de pessoas pedindo por coisas mais naturais. Alimentos frescos, alimentos do que a gente come. Então a gente percebeu que existe essa demanda porque se a gente não adequar as quantidades corretas, o tutor ele vai escorregar, vai fazer errado, vai fazer resto de comida, vai fazer a borda da pizza achando que tá ok, tá saudável, e não é assim que funciona. Então, o meu trabalho hoje é realmente adequar aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que é saudável dentro dessa alimentação, seja ela com ração, comida e ração, que a gente tem também o mix feed, ou com alimentação natural, né, que é a comida que a gente conhece como alimentação natural. Pô, doutora, que bacana. Falando desse assunto, ultimamente eu andei no nutricionista, né, para fazer um regime que eu já não aguentava mais. A Andressa fala assim: Bruno, você tá muito acima do peso, muito acima do peso. E durante uma assistida minha a um vídeo de podcast que eu fiz, eu falei, pô, realmente eu tô precisando emagrecer, né, que eu já passei dos limites. E aí casou justamente na época onde eu comprei uma pincher para dar para os meus filhos de presente, para minha esposa, que era o sonho dela ter uma pincher, né? E aí eu falei, bom, eu vou comprar uma marca de ração boa, que o criador tá acostumado a fornecer. Só que toda vez que eu dava alimentação para ela, eu falei, pô, mas é só um pouquinho, é só um punhado, e eu acabava pondo mais, porque aos meus olhos a Flor tava comendo pouco. Porque eles pedem, né? Eles pedem, eles barganham ali para ganhar um pouquinho a mais e a gente acaba oferecendo. Mas assim, o que acontece? Quando a gente oferece a mais, né, a ração, ela já é equilibrada, ela já tem todos os nutrientes dentro daqueles grãos, né, o que foi calculado, formulado ali. E é muito calórico isso, a gente tem uma porcentagem muito baixa de umidade quando a gente compara com uma alimentação fresca. E então é muito mais fácil a gente escorregar nas quantidades, errar nas quantidades com um alimento que já é pouco, porque na nossa cabeça é pouco para o animal, porque ele fica pedindo, ele não tem esse parâmetro consciente de que ele precisa parar de comer. Tem cães que são excepcionais, acontece, mas a maioria não tem esse filtro e acaba consumindo mais se a gente der, o quanto a gente der. Né? Então, com a comida, por exemplo, isso é muito mais fácil de a gente controlar. Comida e ração junto ou só comida, porque o volume aumenta. Quando a gente compara as quilocalorias de uma ração com uma comida, o volume é muito maior da comida, porque tem água ali. E aí acaba tendo um volume que preenche mais, que sacia mais. Sem contar que daí a gente vai equilibrar fibras dessa dieta, a quantidade de quilocalorias
em volumes, eu posso colocar mais legumes, por exemplo, que são menos calóricos e mais volumosos. Então a gente consegue balancear essa dieta mais adequadamente para essa perda de peso com bastante volume, que daí o tutor ele vai olhar aquele alimento e vai falar, nossa, vai comer tudo isso? Quando na verdade às vezes vai estar comendo menos quilocalorias do que ele costumava fazer. E sem fazer coisas erradas, sem dar petiscos que não são adequados, resto de comida, borda de pizza, pão, isso é muito comum. Eu estou tomando café da manhã, a gente traz o cachorro para a nossa rotina e acaba trazendo alimentação também. Então a ideia de orientar o tutor é realmente esclarecer aquilo que ele pode fazer, como fazer, não dar na mesa, e sim no canto lá dele, que ele está acostumado a fazer a refeição, para ele entender que tem os momentos certos e tem os locais corretos para fazer essa alimentação. Porque se deixar o sentimento do tadinha e do tadinho entrar na rotina, acabou. Tanto é que eu sou um péssimo exemplo para poder cuidar disso daí. E eu só tive consciência disso quando eu comecei a comer a quantidade que o nutricionista me recomendou. Sim. Eu falei assim, pô, doutor, mas eu como bem menos, eu como pouco. Sim. Mas eu como uma bomba calórica, né? Sim. E aí eu passei a me alimentar de uma forma melhor, uma quantidade de volume muito maior. E aí hoje eu já chego lá no potinho da Flor. Não, Flor, não é até a metadinha não, é só isso daqui e pra você tá suficiente. Porque eu percebia que a quantidade de fezes dela aumentava bastante. Eu falei, pô, eu quis agradar ela dando, porque ela é pequenininha, né, magrelinha, né, André? Sim. E aí eu achava que isso daí eu ia... Hoje já não, eu já tô aprendendo, né, através da minha reeducação alimentar, que a alimentação dela tem que ser diferente. E eu fiquei muito feliz de poder ver isso daí, porque os gordinhos não vão sofrer. Eles vão comer mais. Vão comer mais. Porque a grande preocupação nossa é se acabar a comida da humanidade. Como que a gente vai fazer para sobreviver? E uma coisa que eu percebi nessa parte desse tratamento é que todas as pessoas que eu conversei durante a minha espera para passar pela nutricionista, você tem cachorro? Tem. Seu cachorro é um cocker. Quantos quilos? 30 quilos um cocker. Eu falei, nossa, mas deve estar um roliço. E a pessoa comia bastante, o cachorro comia bastante. E isso daí, a partir do conhecimento e da aceitação do tutor, muda a alimentação do animal. Eu fiquei muito feliz com isso daí, que eu também espero estar no caminho certo para poder estar numa forma física mais sadia, cuidando de saúde, longevidade, reduzindo a quantidade de problema físico que se tem, que eu acredito que seja a maior procura do tutor. Com problemas, são cães que precisam de alguma situação ali, estão com algum problema, alguma doença de pele, é muito comum hoje em dia, hoje é a maior casuística de atendimento meu, então realmente a questão de produtos que consomem, alimentos que causam alergia, petiscos ou mesmo a ração, né? A ração que ele consome não é adequada, já tentou várias outras formas, e aí a gente entra com a comida que é o mais adequado. E você comentou com relação a esse reflexo do tutor ganhar peso e o pet, tutor, né? Refletir no hábito do pet, né? Isso é muito comum, e é muito comum também a pessoa que vem para o atendimento, ela acaba se conscientizando e mudando a alimentação, porque hoje eu tenho tutores que fazem em casa essa alimentação, tem tutores que compram de empresas, hoje já existem empresas que fornecem esse tipo de alimento pronto, né? Essa alimentação natural. Bacana, né? Prático, tem um custo mais alto, mas para aqueles que querem investir nisso, né, e não tem tempo, é uma opção, né? E aí tem tutores que acabam refletindo sobre a própria alimentação e mudam o hábito de alimentação, marcam um nutricionista ou nutrólogo para realmente pesquisar ali o que pode melhorar na própria alimentação, porque daí começa a ver que o cachorro está comendo melhor que ele. Então eu já tive tutores, vários, que consumiam de vez em quando a comida do cachorro que já estava pronta, sabe? Porque a marmita era muito mais saudável. E aí acabava de vez em quando não tinha o que comer, acaba consumindo a própria marmita do pet. Né? Então hoje é a inversão, né? A gente come resto de cachorro. Então acontece isso, mas isso eu vejo como uma forma muito positiva, né? De refletir. Que esse excesso, não tem a necessidade desse excesso. O excesso que a gente faz causa problema, né? O tutor vai gastar mais, pra gente veterinário seria ótimo, porque vai receber o pet sempre ali, mas a gente não quer. Eu não gosto de trabalhar com doença,
Eu prefiro trabalhar com a prevenção. Então, sempre que eu faço os atendimentos, eu faço avaliação desde a boca, se tem presença de tártaro, até todo o sistema, né? Porque a parte clínica é muito importante para que aquele sistema digestivo ele funcione da forma adequada. Então, é maravilhosa essa abordagem, assim, porque o tutor ele realmente vê que faz sentido e que ele quer aquilo para a vida dele, para a vida do pet dele. E uma coisa muito bacana é mudar a forma com que a família enxerga a comida, né? Sim. Ainda mais nesse mundo de fast food hoje, se a gente falar para os nossos filhos, olha, vamos comer um prato de arroz e feijão e uma salada, um bifinho, ou vocês querem um lanche do fast food e tal? Sim. Não, pai, vamos pegar um lanche do fast food. E quando as crianças começam a ver e ter essa responsabilidade, principalmente na alimentação da cachorrinha, ó, a medida é essa daqui, Sim. conta disso, eles mesmos já não, olha, vamos comer uma comida mais saudável, porque o reflexo dos pais sempre começa pela mãe, né? Aqui é um exemplo de saúde, de determinação imenso, né? Se não fosse ela, acho que ela tinha feito uma bariátrica, viu? Que eu gosto de comer. Sim. Porém, agora comer certo tem me dado uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha antes. Isso daí tá se refletindo também na nossa pet, viu? E os pets, como hoje eles são filhos, as pessoas elas querem fazer o máximo de condutas para que esse pet viva mais. Porque a gente sabe que tem um tempo de vida muito menor do que o nosso. Então, as pessoas elas estão buscando realmente formas ali de deixar o animal o mais saudável possível. Seja numa ração, como eu comentei, comida e ração, com suplementações, nutracêuticos, que também é uma frente do meu trabalho. Eu trabalho bastante com nutracêuticos. E aí a gente consegue equilibrar tudo isso para que o pet viva mais, né? Com exercício físico também, esse é um dos pilares assim, principais, além da alimentação, que eu sempre reforço para o tutor. Então precisa ter a parte preventiva, exercício físico, mental, né? A parte do adestramento que você comentou é muito importante, e a questão da alimentação também. Tudo está alinhado para que o pet viva mais. E falando em prevenção, o que seria então essa alimentação ideal? De prevenção. Isso. Primeiro, a gente tem que ver o que o tutor consegue fazer, o que é possível para ele fazer na rotina dele. Alimentação natural ou ração. Entrando dentro das opções de rações, a gente tem várias opções hoje em dia. Então, a gente consegue sim deixar um pet muito saudável comendo ração. Inclusive, as minhas gatas consomem ração. Eu não sou só a favor da alimentação natural. As minhas gato é mais sistemático, demanda um pouco mais de esforço ali para que ele consuma outras texturas, né, se ele não conhece desde filhote. Mas assim, no geral, escolher uma ração muito saudável, se essa é a opção para o tutor, então uma ração muito saudável, e dar as quantidades que são necessárias, então ficar naquela quantidade ali. Então observar se o pet realmente ele consome água adequadamente, porque com ração ele vai precisar, ele não vai consumir de outra forma, então ele precisa consumir água. Então a gente, no caso de gato, a gente pode umedecer com sachê, a gente pode usar sachês que tem um perfil mais funcional, com ativos ali que vão ajudar na prevenção e na longevidade. Ômega 3, por exemplo, é um ativo que eu uso muito, muito mesmo, porque ele tem esse perfil preventivo, né? Tanto na questão da pele, na questão neurológica, na questão cardiovascular. Então, é um tipo de nutracêutico, por exemplo, que é muito usado para prevenção. E aí, né, a gente tem a frente da alimentação natural. Sou um pouco suspeita em dizer, porque é a minha área de maior atuação dentro da nutrição. E aí, nessa área, a gente consegue diversificar, a gente consegue deixar opções ali de nutrientes que são mais saudáveis dentro daquilo que o tutor consegue fazer, né, tanto financeiramente quanto na rotina, seja ele preparando ou uma empresa preparando essa alimentação. Mas precisa ser bem orientado, não adianta pegar dietas da internet ou então a dieta do cachorro do vizinho para fazer, que daí isso não é a melhor alimentação. É melhor a gente ficar na ração mesmo, que tem tudo que ele precisa, e fazendo a quantidade necessária. Isso é uma tendência no Brasil ou você vê que é uma tendência global nessa parte da alimentação, principalmente nessa parte de alimentação úmida?
é global, global. Aconteceram algumas situações de contaminação no mundo, né? Aconteceu nos Estados Unidos, não me recordo o ano, acho que foi 2007. E isso gerou um questionamento das pessoas, dos tutores, com relação ao alimento processado. Então, a partir daí vieram muitas pessoas questionando e tentando opções mais naturais. E aí surgiu a opção de fazer realmente, já existia, né, isso de a gente fazer uma dieta de exclusão, por exemplo, que é uma dieta para animal que tem alergia. Então, muitos profissionais alguns profissionais começaram a fazer esse tipo de alimentação para pegar essa demanda de pessoas, de tutores que queriam realmente que fosse só tudo natural, porque tinha o caso da contaminação e poderia acontecer em um outro momento. Então, eu acredito que veio e isso abriu espaço para um novo mercado. Então, quando a gente vai em feiras internacionais, por exemplo, eu estive na Interzoo em 2018, que é a feira na Alemanha. A maior feira pet. Ainda maior, né? Não sei se a China vai chegar em algum momento, mas essa maior feira me surpreendeu, porque aqui eu comecei há 6 anos, ainda era tudo mato nesse sentido. Algumas pessoas já estavam se destacando, mas ainda a gente tinha muito questionamento da indústria, né, sobre ser a opção mais saudável. E quando eu fui nessa feira, eu tive a certeza que realmente isso veio para ficar. Mas eu acredito que assim, a alimentação natural, o modelo híbrido, que é uma alimentação pronta, seca, junto com uma alimentação natural, que seria o mix feed, misturar os dois, é o que vai se estabelecer melhor. Porque a gente tem cães que são muito grandes. Então, como que você faz 2 quilos de comida por dia para um animal? Então, assim, é muito complicado. Aí vem a questão da competição com alimento que é para o humano também, que é um questionamento que a gente tem. Então, claro que a gente tenta usar as peças que são menos usadas para a gente, coração bovino, né, vísceras, mas nem todos os animais acabam aderindo a isso, nem todos os tutores têm acesso a isso. Então, isso é uma tendência que veio para ficar, mas eu acredito que o modelo híbrido ele vai ser melhor estabelecido, tanto ração com comida e a comida ela entrou para algumas pessoas, é um modelo que vai ficar, então, que ele já faz. Tem tutores que têm 3, 4 cachorros e fazem produção industrial para todos eles, então já tem pessoas que aderiram 100%, assim. E tem já algum estudo ou estatística referente à qualidade de vida e longevidade desses animais? Tem alguns estudos fazendo comparações com relação, por exemplo, ao score das fezes, que diz o quanto aquele alimento é absorvido, qual que é o perfil do animal consumindo aquele alimento, mas como não é algo que é muito de interesse da indústria, fica difícil a gente ter um patrocínio para um tipo de estudo que seja um estudo realmente viável, um estudo com um número de animais ali para aquele estudo que realmente vai ser efetivo, que a gente pode falar, nossa, realmente teve essa melhora. Então, ainda falta muita coisa, falta muito estudo. Dentro da alimentação, né? Há 15, 20 anos atrás, o mercado da indústria de ração, que é fortíssimo no Brasil, o segundo maior mercado do mundo, colocou um produto chamado extrato de uva que reduzia o odor das fezes num percentual acima da média perante a alimentação. Sim. Isso daí, diversas indústrias aderiram a esse produto para reduzir o odor das fezes. E na alimentação natural, como fica essa parte? Olha, naturalmente, o odor ele já reduz. Já fica muito melhor nesse sentido do cheiro, aquele cheiro fétido que às vezes é forte da ração. Algumas raças têm um cheiro bem forte, por exemplo, Bulldog, Pug, costumam ter fezes com um cheiro bem expressivo, assim. Já tive o Bulldog, então sei como é. E quando vai para a comida, é nítido, assim, na primeira troca, no próximo cocô, as fezes já reduzem o cheiro. Aqueles que continuam com fezes um pouco mais fétidas, a gente consegue mandar manipular, por exemplo, o extrato de yuca também. Então tem isso na farmácia de manipulação, a gente consegue usar.
ou usando fibras, no geral, já melhora bastante. Então, tem opções também para alimentação natural, caso esse seja o problema. Mas olha, vou te falar que eu não peguei esse problema desde que a gente começou, desde que eu comecei, quando tem um paciente que tem fezes com cheiro muito forte, a gente passa para comida, resolve. Que bacana, Resolve. né? E essa evolução da indústria, eu sou da época do mercado pet, Sim. há 34 anos, né? Sim. Eu cresci dentro de uma loja de ração e aí meus pais, eles vendiam carne congelada para cachorro, arroz que não passava para padrão 1 e 2 da linha humana, vendia-se para o segmento de avicultura, que não existia pet shop, eram todas aviculturas. Depois houve uma mudança de sair da comida para ração extrusada, depois peletizada, e depois veio essa tecnologia. Então você pegou toda essa evolução. Isso. E agora hoje você vê na alimentação e está fala, retornando. será que isso é saudável? Não, e você vê, é uma questão que a gente começa a fazer o tempo. Poxa, foi assim, e agora tá mudando. Como aqueles velhos hábitos. Olha, tomar xarope com mel ajuda. Sim. Não. Hoje você tem um xarope industrializado. Sim, que é padronizado, né? Padronizado, tem toda uma Sim. certificação, uma Sim. legislação por trás. Porém, o mel hoje funciona através de diversas indicações, que é basicamente o que está acontecendo na indústria Sim. de alimentação. Porém, De como forma você passou, orientada, Bruno, regulada. essa parte híbrida Híbrida. é o que mais se encaixa hoje. E esse termo híbrido que está se usando em carros, Sim. alimentações de animais, que está sendo o melhor cenário hoje para poder sustentar um animal, ter uma vida mais saudável. Sim. Creio que em diversos casos, aí, principalmente problema de pug, bulldog, a parte de pele dele melhorou muito. Muito. Não, essa questão da pele, assim, é evidente. Não dá para prometer um milagre ou um tratamento que vai ser efetivo, porque a gente fala de animais e não é só a questão da alimentação que vai depender dessa melhoria na pele. Então a gente tem, às vezes, animais que são alérgicos, a picada de pulga, a picada de carrapato, e aí tem os fatores externos, mas falando de fator interno, de fator daquilo que a gente consegue controlar da alimentação, a gente já tem uma melhora. Tá? Então, assim, é expressivo. Aqui tem algumas proteínas fontes proteicas que costumam dar mais alergia. Por exemplo, a carne de frango é algo que a gente evita nesses pacientes que têm alergia ou que têm histórico de dermatite atópica. A gente evita usar a carne de frango, a não ser que tenha feito teste, tudo e viu que a carne de frango é possível usar. Né? E também ovo, por exemplo, que também tem muitos animais que são alérgicos. Pasta de amendoim, ou amendoim. Então tem componentes ali que a gente vai evitar 100% dentro desse perfil de animais que tem alergia. Então a gente consegue melhorar a condição terapêutica e também o prazer do animal em se alimentar. Porque Sim. todo mundo que já deu alguma coisa que é um alimento fresco, um alimento nosso, mesmo que seja sem tempero para o cachorro, para o gato, o prazer em se alimentar é muito diferente do quando a gente faz uma ração, de fato. Né? Não sou contra a ração, mas existe essa diferença. Quando a gente percebe. Então a minha cachorra, por exemplo, ela come ração hoje porque é novidade. Porque cai das gatas no chão, ela acaba consumindo, mas se eu for oferecer só a ração para ela, come um dia, o outro ela já não quer mais, quer a comidinha dela. O pet é reflexo do dono, né? Então. E deixa eu te perguntar uma coisa, as patologias, além das alergias, qual mais chega para você? Obesidade. Hiperadreno, corticismo, que é uma doença endócrina também. A gente, claro, tem que ter um tratamento, né, das doenças, tratamento convencional, e a alimentação ela vai entrar como um tratamento complementar, né, a esse tratamento. No caso da obesidade, é um tratamento, se for exclusivamente obesidade, a gente vai entrar com tratamento de fato com alimentação. E então aí a gente tem esses tipos de doenças, aí tem, por conta da obesidade, tem animal que tem problema articular, que acaba, né, sobrecarregando a parte locomotora,
Então a gente melhora essa questão tanto da parte locomotora quanto a questão da obesidade, que aumenta o risco de outras doenças, diabetes também. Tem paciente que se curou da diabetes com alimentação. Então a gente fez uma alimentação mais adequada para esse tipo de paciente. É uma alimentação que é mais no perfil low carb, cetogênica, que é com pouco carboidrato, né, fontes de carboidrato nessa dieta, e mais fontes de gordura como energia. E aí, né, o paciente se curou, mas não dá para prometer, né, a cura das doenças. Então, tanto a de pele, né, quanto a questão até a obesidade, tem tutor, porque metade do tratamento depende de mim, de passar a orientação correta, e metade depende do tutor e do animal. Então eu tenho mais da metade depende do tutor e do animal. Então o animal aceitar bem aquela alimentação, às vezes a gente tem que ir fazendo testes. Tem animal que é super seletivo. Eu tenho esse problema que não é por doença muitas vezes, mas sim porque ele ficou seletivo. Por quê? Na casa os tutores têm costume de dar muitas coisas do que eles consomem e o cachorro ele fica viciado, ele fica com o paladar viciado, igual criança, quando a gente dá coisas que não deve, ou doce, guloseimas, em troca de alguma alimentação, alguma refeição. Aos poucos essa criança vai ficando viciada. E o cachorro ele não tem consciência, diferente da criança que cresce e pode escolher uma alimentação saudável. Né? O cachorro ele vai continuar sempre aquela criança nesse sentido, então vai acabar rejeitando aquele alimento que é um alimento saudável. Ou que seja a ração ou a comida. Então a gente tem muitos problemas nesse sentido também, de seletividade. E o quanto é importante falar sobre isso. Se a gente pensar, o ideal é começar enquanto filhote. Sim, sim. Eu falo até pela Flor lá de casa, sim, que eu comecei já quanto filhote, pelo menos na quantidade. Sim. E o quanto é mais fácil você depois tá condicionando ela, né, ao que ela vai viver. Sim. E depois, quando se desenvolve uma doença, aí trabalhar o animal, sim, que para ele também é um desafio, né? É muito mais difícil, porque daí você precisa muitas vezes fazer tratamentos com medicações, forçar o animal a consumir algum comprimido em determinadas horas. Então limita às vezes a convivência, a rotina do ser humano que cuida daquele animal. Então acaba sendo um problema geral. Então assim, prevenir a obesidade, eu acho que isso é o ideal para todos, seja aquele que oferece ração, comida e ração, ou só comida, porque a obesidade ela está relacionada a muitas doenças. E é o maior problema que a gente tem hoje, é uma epidemia. A gente tem muitos animais que são obesos, tanto é que a gente acha normal. A gente vê um pug gordinho, é normal. A gente vê um pug dentro do peso, nem abaixo, dentro do peso, no score corporal que a gente classifica 5, é um pug muito magro, é um pug que está passando fome. Aí a pessoa escuta a crítica e ela se sente mal na sociedade, porque ela está fazendo correto. Olha que loucura isso. A inversão dos valores, Uau, né? Isso é muito comum. Quando eu passo algum animal em processo de perda de peso, a família às vezes julga aquela pessoa que está fazendo isso em prol da saúde do animal dela, porque está vendo que o pet está perdendo peso e parece que ele está magro demais, quando na verdade ele está ainda em processo de chegar no peso ideal. Então assim, a gente está acostumado a ver cães muito gordos, muito acima do peso, obesos, né? Então, obesidade mórbida, eu já atendi, então e eu tô te triste. ouvindo e tô pensando aqui, né? Na verdade, o pessoal, antes vai pegar o animalzinho, tem que, na verdade, buscar informação com uma nutróloga para começar ideal. Essa vida, né, desse animalzinho. Sim. Já de uma maneira equilibrada, porque senão ele só vai seguir o trecho de muitos aí, obesidade, problema de pele e muitas outras patologias. Exatamente. A importância da conscientização da população perante isso. A importância de levar um animal para um especialista, no caso aqui, doutora Tainá. Então, doutora, o que falta, além da conscientização, para que esse mercado de alimentação natural cresça cada vez mais? Que a gente fale mais sobre o assunto. Acho que falta isso. Que esse é um dos meus papéis ali dentro da sociedade, dentro da FIVERESP, dentro do meu canal do Instagram, é falar mais sobre esse assunto. Então,
Então, acho que isso é o mais importante. E você acredita também que um forte apoio da indústria? A indústria precisa falar mais sobre isso, que realmente a gente precisa dar as quantidades corretas, fazer da forma correta. Porque não é porque eu faço alimentação natural que eu sou contra a ração. Mas eu acho que a ração, a indústria de ração, ela precisa falar mais sobre isso mesmo, trazer isso para a população. Porque eles são fortes, como você disse, é um mercado enorme. Então, tem espaço para a gente falar isso. E até trazendo, assim, Andressa leiga, né? Quando eu comecei essa questão da alimentação, eu nem imaginava que no rótulo trazia, né? As quilocalorias. Isso, eu fiquei assim, nossa, nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas eu só tive essa informação porque eu fui fazer o curso de adestramento. Para saber o quanto você poderia dar a mais se fosse adestrar. E na verdade veio de um outro problema, que é a questão do xixi e do cocô no lugar certo. Aí você aprende sobre alimentação. Então o quanto é importante realmente falar muito sobre isso, porque esse não é um problema em si. Sim. O problema em si é quando o animal está sem saúde, sim, né? E que muitas vezes somos nós sem informação que podemos fazer isso acontecer. Exatamente. Então o quanto a gente pode mudar realmente e falar sobre isso. E você falou antes a gente conversou e você falou que você atende em São Paulo. E onde mais você atende? Atendo em Americana, Santa Bárbara, toda aquela região do interior, Campinas. Então faço atendimento naquela região. E São Paulo eu venho algumas vezes no mês. Maravilha. Que bacana. Você vê o tamanho do campo e do crescimento que está tendo devido à necessidade dos clientes. E sempre a melhora do animal está ligado à cultura familiar e o hábito familiar. Sim, aproveitando para os veterinários em si, como é que foi essa tua jornada de aprendizado, né? Se aqui no Brasil a gente tem aí conteúdo, como é que foi esse... A gente tem veterinários que são pioneiros, né? Tem a doutora Silvia Angélico, que veio do Cachorro Verde, sofreu várias críticas na época. Depois tem o Luiz Fernando, inclusive ele está palestrando hoje aqui, acho que a palestra dele é mais tarde. Ele também foi pioneiro, assim, ele que abriu essa porta de entrada nessa área para mim. Então, para mim, ele foi o principal. E aí tem outros profissionais, o Bruneto, que infelizmente, não sei se vocês conheciam, ele foi a óbito esse ano, né? Mas era um professor excelente, maravilhoso, perfeito na nutrição. O Aulus também. Então tem muitos professores assim orientando da forma correta, tanto na questão de alimentação natural, que é comida, basicamente comida balanceada, quanto na questão de ração. Então, inclusive, os defensores, né, os professores que são mais defensores da ração, eles orientam também da forma mais adequada a gente a orientar os tutores, né, os clientes da forma correta com a ração também. Então, esse trabalho já vinha sendo feito, né, desde que eu comecei, mas no começo realmente eram poucas pessoas. Hoje a gente tem já vários veterinários que trabalham com alimentação natural, com nutrologia. Então tem, principalmente aqui em São Paulo. São Paulo é o foco. Legal. Oh, que bacana. Então, doutora, muito obrigado. Obrigada. Te agradeço bastante. Vai ficar aqui nesse vídeo as suas redes sociais, para que demais colegas possam estar fazendo contato com você, aprendendo também, assistindo palestras, né? Você trabalha na Feveresp, membro da Feveresp. Podemos divulgar também, não só essa parte, mas como a gente já sabe, tem uma grade de palestras muito bacana, né? Isso daí, para poder passar todo o conhecimento e essa nova tendência aí para alimentação natural diante da necessidade de alguns pets. Exatamente. Pô, que bacana, eu fico muito Obrigada. feliz disso daí. Doutores e doutoras, aproveite a Feira Animal Health, tem grandes e ótimas palestras para você vir. Corre e compra já o seu convite, porque ainda dá tempo. Aproveita e coloca lá, Prev 50 off, e tenha 50% de desconto na sua inscrição. E aproveita para seguir as nossas redes sociais, Prevtech no YouTube, Prevtech_Vet no Instagram e também no Facebook. Vem para a Prevtech, para o nosso Prevcast, porque aqui nós temos grande dedicação no conhecimento para vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo podcast. Até mais. Tchau,
Tchau, tchau.